Olá, começa agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo e o objetivo do nosso programa é divulgar pesquisas que têm como objeto a assistência e trazendo propostas para a melhoria dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde. Você pode participar do nosso programa mandando seu e-mail, sua sugestão, para o nosso e-mail, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. Hoje nosso programa recebe Daniele Pereira Braga, enfermeira do Hospital Samaritano e mestre em Ciências, que pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, que vem falar com a gente sobre o tema A Criança na UTI. Como vai, Daniele? Muito bem, Luiz Gracindo, tudo bem? Daniele vai falar com a gente sobre a necessidade do cuidado em relação ao desenvolvimento infantil nas unidades de terapia intensiva pediátricas. Ela vai falar sobre a pesquisa dela de mestrado pela Universidade de São Paulo, cujo título é A Enfermeira e o Cuidado da Criança para o Desenvolvimento na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Daniele, fala para mim, o que na tua pesquisa é considerado o desenvolvimento infantil? Então, buscando vários autores, né, muitas vezes as pessoas acreditam que ser desenvolvimento infantil, habilidades, tá, motoras de qualquer adulto ou criança. Na minha pesquisa, né, e buscando outros artifícios... Seria andar, falar... Então, aí seria, que é o caso que fala de falar, andar, que é a parte motora. O desenvolvimento, ele não é só a parte de linguagem, ou falar ou andar, mas sim como esse indivíduo emocionalmente, emocional, psíquico e também da parte motora, usando essa tríade, consegue progredir no seu desenvolvimento humano, não somente no seu desenvolvimento motor. E aí a gente tem como referencial Brainston e Grispan, que são autores que falam sobre o desenvolvimento das necessidades. Então, eu buscar as necessidades da criança nas fases que ela esteja, que ela pode estar, para alcançar esse desenvolvimento, não somente da fase motora. A coisa mais global, né, tanto do biológico, né, mas também do psíquico. Isso mesmo. Do social. Então, não somente a parte psíquica que a gente fala, e também a questão física da criança e também a questão emocional. Então, isso é extremamente importante, e o ambiente dessa criança, que são fatores importantes que podem estimular ou não o desenvolvimento dela. A gente intuitivamente já sabe que estar numa UTI deve ser um dos eventos mais estressantes na vida de uma criança. Mas até que ponto estar na UTI vai afetar o desenvolvimento de uma criança em desenvolvimento? Bom, muitos estudos já trazem e já descrevem isso, né, que o ambiente hospitalar ele já traz muitos danos para qualquer paciente, inclusive a criança. E a criança, o que a gente verifica é que a criança, o hospital é um ambiente estranho, um ambiente que não é o mesmo que ela está em casa, onde ele provoca muito estresse. E quando a gente fala de UTI pediátrica, além disso, eu tenho a questão da morte, que está muito próximo dessa criança. Então, que não só da criança, mas a percepção que as pessoas têm sobre a UTI, que acho que é um ambiente de morte muito próximo. E isso faz com que eu tenha um estresse muito grande. Eu tenho aparelhos, eu tenho procedimentos o tempo todo que eu vou fazer com essa criança, por conta que ela está em um momento um pouco frágil, se a gente for falar da parte biológica dela. Mas também, além disso, a gente precisa olhar para a parte emocional dessa criança, e ela tem fases do seu desenvolvimento. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. A criança entra dentro de uma UTI, ela saiu da fralda. Os pais tiveram maior trabalho, maior dificuldade para que ela saia da fralda. E aí o que acontece? Ela vai para a UTI.
E se esses profissionais que estão ali dentro não entendem que esse desenvolvimento deve ser mantido, o que vai acontecer com essa criança? Ela volta para uma etapa anterior que ela já tinha alcançado, usando, por exemplo, a fralda novamente. Então, ela usa a fralda novamente e, novamente, eu vou ter que ter um outro trabalho. Ou seja, eu sou profissional e sei disso, então, o momento que é necessário ela utilizar a fralda, por exemplo, se ela está entubada, que nada mais é que um tubo orotraqueal, porque ela está em ventilação mecânica, ela vai precisar usar a fralda porque ela está sedada. Mas depois que isso acontece, qual que é o nosso papel? É fazer com que ela continue seu desenvolvimento enquanto ela está ali. Porque o desenvolvimento é contínuo, o desenvolvimento eu não posso parar aquele momento, tiro uma foto, parou naquele momento e depois ela vai desenvolver em casa. Não, eu faço um trauma nessa criança. Entendi, Daniele. Isso tem a ver com a questão da humanização, então, né? Um cuidado mais humanizado com a criança, que na verdade em todas as fases. E como você avalia a humanização hoje na UTI pediátrica? Em geral, pelo que você conhece, dos serviços? Então, eu acho que a gente avançou bastante, não só pelo programa Humaniza SUS, eu acho que muitos autores, a gente tem professores que estão lá em Ribeirão Preto, por exemplo, a professora doutora Débora Faleiros, que ela já fala muito da parte de humanização. Os serviços públicos já têm visto isso também, e os privados também. Mas o que acontece muito existem outros fatores que acabam interferindo pelo modelo biomédico que a gente vive há muito tempo. Então, assim, que eu digo de algumas classes, tanto de enfermagem como fono, algumas disciplinas foram emprestadas, que a gente fala da disciplina, por exemplo, da medicina. Então, fica muitas vezes engessado a questão, por exemplo, de biológico. Então, olhar realmente para a doença, não é aquela criança sendo um ser que precisa de cuidados além. Então, a humanização, eu acho que já foi um avanço, mas eu acho que em muitas unidades, o que a gente vê nas pesquisas, ainda precisa de uma conscientização e uma sensibilização, acho que nem conscientização, uma sensibilização desses profissionais para com isso. Não no caso, por exemplo, nas UBSs, como a gente tem dito, que isso já tem algo muito mais próximo por conta do ambiente. Mas, por exemplo, a gente falar do ambiente hospitalar, isso em alguns locais ainda não é tão visível. Então, os próprios pacientes, os próprios clientes, que em alguns lugares falam clientes, eles têm algumas, não reclamações, mas esse fato de estar mais próximo, eles têm essa dificuldade ainda. Não, a gente recebe muitas críticas, né? Principalmente daqueles pacientes mais vulneráveis, tipo morador de rua, imigrante, ainda sofre bastante nos nossos hospitais. Não apenas públicos, como privados, acho que é um trabalho aí para o serviço de saúde em geral, né? Mas voltando para a história da UTI, né, Daniele, em que o profissional deve estar se perguntando em casa, eu que trabalho na UTI, como que eu posso atuar positivamente no desenvolvimento infantil de uma criança que está lá para ser tratada, para ter um procedimento de saúde? Bom, um dos princípios é eu olhar este paciente além da prática biomédica. Quando eu falo isso, e ainda cito isso no projeto, isso foi uma fala das enfermeiras com qual a gente entrevistou, nós fizemos oficinas educativas. Olhar para a prática biomédica é eu sanar as necessidades dessa criança do aspecto biológico, por exemplo, criança precisa puncionar uma veia, uma coisa mais simples, né? Precisa puncionar uma veia. A partir do momento que eu consigo entender que aquela criança que já teve vários outros procedimentos e eu converso com ela, porque ela entende o que está acontecendo, a partir do momento que eu não
tenha que ficar 2 ou 3 pessoas, 3 pessoas para que ela funcione essa veia, e eu converse com ela, porque ela tem também autoridade sobre ela, de como ela quer que faça. Isso é uma das maneiras que a gente consegue desenvolver. Por exemplo, explicando para ela esse procedimento, de que maneira vai ser feita, na linguagem dela. Então, esse profissional que trabalha com criança, ele precisa saber a linguagem com que eu vou trabalhar. Porque eu tenho fases de crianças que elas estão com 3, 4 anos, ou às vezes um adolescente com 12 anos, que ele tem, às vezes, um entendimento de que aquilo é importante. Por exemplo, crianças que vão utilizar quimioterápicos, por exemplo, que a gente acaba falando, olha, aqui é um suco, né, que você vai tomar, que ele é laranja, e isso vai melhorar, né, vai abaixar um pouquinho a sua imunidade, mas depois você vai conseguir sarar. Então, essa maneira como eu abordo essa criança é extremamente importante. E isso eu estou fazendo o imaginário dessa criança, através, por exemplo, do suco de laranja, que é o quimioterápico, um exemplo, em relação ao que ela, no imaginário dela, que aquilo é importante, ela consegue fazer essa transmissão também. Então, isso é desenvolver, isso é não pegar com força, fazer com que faça as coisas com agressividade, que muitas vezes acaba acontecendo. Ela não quer, ela não tem querer. Não, a gente tem como abordar essa criança de uma maneira voltada para o desenvolvimento dessa criança. Isso é um dos exemplos. Muito bem, Daniele. Para você que começou a assistir agora o programa Insight, esse nosso programa hoje tem como tema a criança na UTI, com a entrevistada, a enfermeira Daniele Pereira Braga, que é enfermeira e mestre em ciências pela Universidade de São Paulo. Daniele, conta um pouco como é que foi realizado a tua pesquisa, como era a metodologia, os objetivos. Então, o objetivo a primeira pergunta, né, a pergunta de pesquisa foi como as enfermeiras desenvolvem, né, como a enfermeira na UTI pediátrica desenvolve faz as ações dela de desenvolvimento dessa criança. E a primeiro momento que a gente destacou, olha, vamos verificar nas prescrições de enfermagem. Né? A gente tem um sistema que a gente chama sistematização da assistência de enfermagem, que hoje qualquer criança que entre numa UTI ou qualquer hospital, ele precisa ter uma sistematização das suas ações. Então eu fui buscar verificar se aquelas ações estavam voltadas para o desenvolvimento ou estavam voltadas para a parte biológica. O que a gente evidenciou? Que muitos estavam voltados para a parte biológica, mas a gente tinha ações, tá? E também tínhamos intervenções. Ações nada mais é do que eu posso fazer por algum motivo para não ter um malefício, por exemplo. E a intervenção é quando algo já aconteceu e eu já estou intervindo. Por exemplo, um aspecto biológico, uma assadura, uma dermatite, por exemplo. Então, ela já está fazendo uso de uma pomada para isso. Então, isso que a gente evidenciou. E qual que foi o objetivo da pesquisa? Foi descrever e analisar as ações das enfermeiras voltadas ao desenvolvimento da criança na UTI. Aí você olhou o prontuário e depois foi conversar com as enfermeiras. Isso. Então, eu olhei, o primeiro piloto foi olhar esses prontuários de uma maneira geral do que ela fazia já na área dela. E depois, o que a gente fez foi, com um folder educativo, foi chamar essas enfermeiras para fazer uma oficina educativa. Então, a metodologia de trabalho, que em poucos estudos, que eu acho que isso é muito importante, utilizam é a oficina educativa. Isso vem muitas vezes de escolas da parte da psicologia, psicodrama, e na enfermagem, ou mesmo, é um pouco utilizado, mas é uma ferramenta extremamente importante. E o que a oficina ela traz? Ela traz desse profissional, ou de qualquer conhecimento, as suas crenças, os seus valores. Então, eu reúno um número de pessoas, então foram 8 enfermeiras. Nós fizemos 2 encontros com um coordenador, que era a professora orientadora, a professora Maria Delaó, e eu como observadora dessas oficinas.
E o que a gente discutiu nessas oficinas, que tem a questão de transformar e criar e sensibilizar o pensamento dela em relação ao que elas já fazem. Foi falado sobre as facilidades e as dificuldades dessa enfermeira, de como ela desenvolve essas ações, quais são os problemas que ela enfrenta para poder desenvolver, o que elas pensam que são o desenvolvimento, o que é desenvolvimento para ela infantil, o que é desenvolvimento e quais são as perspectivas que ela tem sobre o trabalho que ela faz já sobre o desenvolvimento infantil. Então foi uma oficina que foram 4 encontros em horários diferentes para a gente pegar uma população maior. Então foram convidadas 12 enfermeiras, mas 8 que foram neste evento, a gente colocou como evento da oficina. Uhum. E foi abordado esses temas. Então foi a estratégia, foi o método que a gente utilizou. Posteriormente foi gravado. É um método muito rico, para você recolhe muitas informações. Muita. Né? Para uma pesquisa que é um tema que é novo, que ainda não foi explorado, é muito legal. É muita informação. É uma informação assim que foi gravado, né? Então foi gravado essas oficinas e a gente usa o quê? Material como sucata. Então, as expressões delas estavam nos jornais, nas revistas, no papel de colagem, cartazes. Então, eram os sentimentos junto com as crenças sobre o que elas acreditavam ser o trabalho dela na UTI. Daniele, vamos ver agora uma matéria que foi gravada numa UTI pediátrica, né? Uma UTI neonatal, aqui da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Vamos lá? Meu nome é Ana Maria, eu sou médica neonatologista da unidade neonatal da maternidade Vila Nova Cachoeirinha. Eu vou falar para você sobre o método canguru. É um método que foi idealizado na Colômbia e está entre nós no Brasil desde 1978 e nesta maternidade foi instituído no ano de 2003. Ele consta de várias etapas e é justamente idealizado para o recém-nascido prematuro, para o atendimento ao recém-nascido prematuro. Aqui na maternidade Vila Nova Cachoeirinha, a rotina dos pais que têm nenês internados na unidade de terapia intensiva neonatal de ficar, eles têm a possibilidade de ficar com seus recém-nascidos 24 horas. A visita é aberta ao pai ou à mãe a qualquer momento. As informações já são dadas 3 vezes no período e assim os pais podem vivenciar todas as etapas que esse recém-nascido está passando dentro da unidade, melhorando o vínculo e também dando maior segurança para essa mãe quando esse recém-nascido tiver alta. Uma das primeiras etapas e uma das primeiras coisas primordial é o acolhimento do pai e da mãe dentro da unidade neonatal. Explicar para esse pai e para essa mãe o que é uma unidade neonatal, mostrar onde o bebê vai ficar, como ele vai ser tratado e quais as principais intercorrências e também intervenções que ele vai sofrer dentro dessa unidade, para que justamente esse pai e essa mãe percam o medo do desconhecido. O projeto Mãe Canguru, o que foi para você? Maravilhoso. Foi o primeiro contato que eu tive com a bebê, que ela só ficava na incubadora, só podia passar a mãozinha. Aí quando eu cheguei aqui que a médica me explicou que era Mãe Canguru pele a pele, ela dentro assim de mim, eu sinto meu coração batendo bem pertinho do dela e o meu calor aquece ela, como se ela estivesse ainda dentro de mim, mais ou menos. Para você está sendo uma experiência muito boa. Muito boa, maravilhosa. Eu adorei fazer o canguru. Quanto mais cedo esse bebê ir para o método, ficar no contato direto com a mãe, mais precoce a alta, menor risco de infecções e melhora o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Então, Daniele, é uma UTI neonatal. Fala um pouco sobre isso. Você, na verdade, estudou UTI pediátrica, né? Sim, sim. Mas a experiência que eu na prática assistencial começou em neonatologia, juntamente com pediatria. O que a gente pode verificar? Os estudos evidenciam que a UTI pediátrica, a UTI neonatal, na verdade, ela tem
alguns projetos já um pouco mais avançados, por conta da mortalidade. Então, o que acontecia? As crianças morriam muito, né, pequenas, né, são às vezes ou prematuras, porque não tinha avanços tecnológicos como a gente tem hoje, e também não tinha alguns métodos de desenvolvimento para essa criança, como, por exemplo, contato pele a pele com o pai ou a mãe, método canguru, que tanto pode ser feito tanto com o pai quanto com a mãe. E a gente tem alguns estudos que mostram que, às vezes, tem crianças que aumentaram o peso com contato, às vezes, mais com o pai do que com a mãe. Olha só, que interessante. Muito bacana. E isso, os neonatologistas, as enfermeiras neonatais, elas já têm uma preocupação, e já existe vários estudos evidenciados sobre a UTI neonatal. Creio que, assim, muitos simpósios, congressos, muitos que a gente acaba participando e é falado por pessoas gabaritadas no assunto, falam de várias ações já de desenvolvimento para essa criança, por conta também da questão da mortalidade, que isso diminui, aumenta o peso da criança e isso faz com que ela vá para casa mais cedo e eu diminuo esse custo. Então, já é como a amamentação, que são fatores importantes também. E aí, fazendo contraponto com a UTI pediátrica, ainda não tem Em relação, evidências. por que a gente quis estudar na UTI pediátrica? Porque a gente tem poucas evidências, tanto nos artigos, tanto brasileiros quanto internacionais, sobre a criança na UTI pediátrica. A gente tem na pediatria, a gente tem na UTI neonatal, mas na UTI pediátrica a gente ainda tem poucos estudos que falam sobre a questão do estímulo do desenvolvimento infantil na UTI pediátrica. E aí, então, chegamos num momento que é para saber, enfim, qual foi a resposta da pesquisa. As enfermeiras conseguem perceber o seu papel no desenvolvimento da criança que está internada na UTI? Então, no resultado, o que a gente pôde evidenciar? É que nesse contato com elas têm uma concepção de que elas fazem ações para o desenvolvimento infantil. Mas o que elas trazem? Que é algo natural, que é algo que elas fazem por fazer. Algumas citam, por exemplo, que não, eu tiro a criança e ela vai para a brinquedoteca, ou no momento que é possível, a hora do sono, apagar a luz, diminuir a luminosidade para ela poder dormir, porque o sono é importante para o desenvolvimento dela, a presença do irmão. Ah, mas eu faço isso porque isso é natural. Então, elas não reconhecem... A enfermeira, por último, é mulher, e muitas são mães, então acabam que se identificam com aquela situação. Muitas. No estudo, a gente evidenciou duas enfermeiras que relatam isso. Relatam essa questão de ter sido mãe, e isso mudou a percepção de quanto é importante... deixar um brinquedo, mesmo que a SCH fala assim, olha, não pode, mas a gente pode usar um brinquedo que pode ser limpo, né, que a gente pode limpar. A visita do familiar, do irmão na UTI, então é um aniversário dele, veio os coleguinhas dele. Já pensou uma criança receber seus colegas da mesma idade, de 6, 5 anos dentro de uma UTI? Ninguém quer que vá. Imagina, então... A CCIH arranca os cabelos, isso mesmo, ultrapassar barreiras. E como que a gente pode fazer? A gente pode planejar. Então, já sabe que é o aniversário, então o que elas falam? Eu já sei que é o aniversário dele, eu posso planejar antes. Então, se ele estiver num ambiente mais tranquilo e mais seguro, que seja seguro para as outras crianças, por que não ir? A mesma coisa do pet, a mesma coisa do animal. Que hoje a gente tem vários locais que, tanto para o adulto até para a criança, esses animais vão até o seu dono, e isso melhora muito. Existe uma evidência que isso melhora muito a melhora deste paciente. E isso é um fato. Ela conta uma história, que isso daí ficou muito marcado, de uma das enfermeiras, que ela fala que ela tinha muitas tarefas para fazer, ela tinha várias tarefas para cumprir, porque lá elas não são somente
administrativas, elas são enfermeiras assistenciais, então elas assumem pacientes e ela precisava assumir esse paciente e tinha muitas outras coisas. Só que ia ter uma exposição de um musical e um teatro no auditório. E este menino, ele tinha um câncer e ele sabia que precisava ir. Ele queria muito ir e ele pediu para ela, olha, eu gostaria tanto de ir, mas olha, você tem tanto medicamento para fazer. E aí ela fez todo um planejamento, olha que bacana, todo um planejamento de como que essa criança poderia ir para esse lugar. Então adiantou a medicação, deixou uma medicação um pouco para depois e ela mesma desceu com ele para assistir a peça que ele gostaria de assistir, que era uma apresentação que ia ter para todas as crianças, mas como ele estava na UTI, como que ele ia sair. E conversando com o médico, com o familiar, e ele desceu. E ele falou assim, muito obrigada por você me fazer tão feliz. E isso faz parte, porque ele está internado há quanto tempo nessa UTI? E isso são sentimentos que elas trazem muito grandes, de experiências muito bacanas. Mas nem sempre elas reconhecem essas ações como ações terapêuticas e efetivas. Por exemplo, a gente fala da questão de uma iatrogenia, que na verdade, se eu não faço isso, se eu tenho a filosofia de que isso é humano, fazer essa humanização, contato com essa criança ou fazer com que ela possa brincar, com que ela possa ter contato com outras pessoas, se eu não faço isso, tem uma autora que ela fala que isso é iatrogênico. Iatrogenia não está só relacionada a fazer uma medicação errada. Então, é iatrogênico e o desenvolvimento, não, eu também faço um trauma emocional. E aí isso faz com que a criança tenha uma maior dificuldade para alcançar novamente aquele patamar que ela estava. Ok, Daniela, então já estamos chegando ao fim. Queria que você fizesse um fechamento falando quais são, pelo que você, dos resultados da tua pesquisa, quais são as recomendações que seriam importantes para as UTIs serem UTIs apoiadoras do desenvolvimento infantil? Bom, eu acho que o primeiro recado é que nós precisamos, eu acho que essa unidade, acho que foi uma unidade com a excelência, que a gente conseguiu evidenciar muitas questões voltadas, sim, para o desenvolvimento. É importante preparar a sua equipe com cursos, com palestras, com workshop, para elas entenderem o quanto é importante aquela ação que ela está fazendo e que não é nada natural. Como você mesmo disse, é algo realmente terapêutico. Eu tenho uma evidência ali na frente que aquilo vai melhorar para aquela criança. Como um medicamento. Se eu não fizer, vai causar dano. E se eu não fizer a criança, por exemplo, brincar, ou se eu não der oportunidade, estímulo, isso pode piorar. As dificuldades que eu acho que ainda a gente tem algumas barreiras e algumas lacunas, é a questão de acreditar, que os gestores dessas unidades possam acreditar neste trabalho e acreditar que isso é possível. E isso já tem um impacto muito grande. Hoje a gente tem estudos da neurociência que diz que quando eu tenho um melhor desenvolvimento, tanto da criança, eu diminuo custos lá na frente, até impacto econômico. A mesma coisa é quando eu consigo estimular essa criança dentro da UTI. Eu tenho um maior número de leitos para oferecer para a população, então essa criança não vai ficar tanto tempo dentro de uma UTI, e com certeza a família vai ficar satisfeita com o trabalho, e se precisar voltar, ela vai falar, porque boca a boca é o mais as pessoas vão falar, olha, é uma UTI onde tem uma humanização, onde eles apoiam e tem um apoio com a família e com a criança. Então, voltar isso tanto para a criança, esse cuidado centrado na criança, como na família. Então, acho que isso é o que é o essencial e as recomendações que a gente tem da pesquisa. E sem falar que vai tornar essa experiência menos traumática para essa criança. Menos traumática. Para a vida dela, para o desenvolvimento dela, vai ser positivo. Ela vai positivar muito melhor
essa passagem no hospital, né? O quanto do que menos de que a outra gente puder forma. traumatizar, né? Na verdade, a gente fala de um cuidado Não atraumático. Não vai ser É, um adulto que vai rejeitar de todas as maneiras ir para o hospital uma próxima vez. com certeza, com certeza. Muito bem, Daniele. É uma pena estar chegando ao fim o programa Insight, que hoje recebeu nos estudos da Escola Municipal de Saúde a enfermeira Daniele Pereira Braga, mestre em ciências pela USP, que veio falar com a gente sobre a criança na UTI. Daniele, para encerrar, teria algum agradecimento que você gostaria de fazer? Sim, claro. Primeiro eu quero agradecer a vocês, Luiz Gracindo, pela oportunidade, por toda a sua equipe, pela oportunidade de estar aqui e falar sobre o meu trabalho, sobre o nosso trabalho, que eu acho que isso compôs a minha orientadora, que tem muito tempo estudando isso, estudando a criança, que é a professora Maria Delaó. A oportunidade também de quem me ajudou, que foi o Comitê de Ética de dentro do Hospital Samaritano, então, que sempre nos ajudou e como foi pleiteado a questão de ir por comitê e ser um dos estudos bacanas que a gente conseguiu realizar no hospital, com muito incentivo. Então, é o ICEP, né, que é o Instituto de Conhecimento, Ensino e Pesquisa do Hospital Samaritano, que me deu essa oportunidade para poder apresentar os nossos resultados. Muito bem, é um prazer receber uma pesquisadora lá do Hospital Samaritano e saber que também nos hospitais particulares tem um incentivo ao ensino e à pesquisa, que é fundamental. Nós do SUS não estamos sozinhos nessa luta. Não. Bom, a pesquisa da Daniele vai estar disponível na Biblioteca Virtual em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, cujo site é o http://sms.sp.bvs.br, está aí na sua telinha. Eu sou o Luiz Gracindo e o programa Insight vai ao ar toda terça-feira, ao meio-dia, aqui no canal Profissional, essa TV que é feita por você e para você.